Hoje é mais um episódio da série A Melhor Idade para Ler, com a participação super especial da Mabai. E de novo, vamos continuar com a leitura de contos de Clarice Lispector, retirados aqui deste calhamaço que contém todos os livros de coletâneas da autora. E o foco de hoje é Laços de Família. Bom pessoal, esse aqui já é o segundo vídeo dos livros que a gente está tratando de Clarice Lispector. A gente começou semana passada, aliás, 3 semanas atrás, né, que já ficamos devendo também. Começamos com Primeiras Histórias, que foi a primeira reunião de contos da Clarice, seus primeiros escritos, que já tinha aquela tendência de às vezes não ser exatamente com o que a gente está acostumado. Aí sim, quando a gente entra agora no seu Laços de Família, que a gente encontra vários e vários contos consagrados da autora, né? E aí você vai fazer o mesmo esquema que a gente fez no vídeo anterior, né? Que você vai apontar 3 contos entre não dá eles... tempo de falar todos, né? Não dá, são mais de 15, aí eu vou apontar 3, da outra vez eu apontei 2 melhores e um... Que você gostou. Que eu gostei. Que você não gostou. Que eu não gostei muito, né? E agora não é o contrário, né? Agora é o contrário, eu vou dizer um que eu gostei muito e 2 que eu não gostei tanto, né? Tá, então vamos começar com os que você não gostou e deixar a melhor coisa pro final, que é o que você gostou, né? Pode ser? Eu ia começar pelo o melhor, né? Você quer falar? Não, tá gastar bom. a ficha boa no começo? Não, deixa o pessoal curioso, né? Tá bom, então vou dizer o que eu gostei depois. Né? Mas você pode dizer entre os que você não gostou, qual que você mais gostou. Faz do jeito que você quiser. Tá. Só explicando para quem está chegando agora aqui ao canal, e especificamente essa série que eu faço aqui, que é A Melhor Idade para Ler. Aqui nós não estamos com as intenções de fazer um grande tratado sobre literatura e apontar o que Clarice Lispector é super especialista na nossa literatura. Aqui é apenas um bate-papo informal e dedicado totalmente a essa série a incentivar as pessoas que deixaram de ler durante muitas décadas por algum motivo, não importa, mas que agora retornam a essa boa coisa de praticar o ato da leitura, que é super divertido, faz bem a cabeça, né? Você desenvolve bastante, né? Então a ideia é essa, não pense que vocês vão encontrar aqui grandes coisas, que não vão. Então literalmente aqui é só um bate-papo informal entre duas pessoas, uma que gosta bastante de ler, outra que está voltando a ler agora, e é isso, é exatamente isso. Então se você achar que não é o vídeo porque você quer assistir, não tem problema, a gente não vai ficar chateado, mas se você curtir e tiver uma pessoa ao seu lado que também está um tempão sem ler, e você pensar, poxa, por que não mostrar a mãe do Paulo, que está voltando à literatura, mostrar para ela esse tipo de vídeo? Mostrar para ela esse tipo de vídeo e ver se ela... Pô! Não vou nem cortar, vai ficar errado. Bom, mostrar para ela esse tipo de vídeo e ver se a pessoa, né, que você gosta da pessoa, quem sabe embale também nessa arte de voltar a ler, que é sempre gostoso, né? É muito bom. A leitura é uma das melhores coisas, principalmente para trabalhar bem a cabeça, né? Porque se você fica sem fazer nada, já é ruim para tudo. Mas pelo menos se você ainda vai ler um pouco, tentar entender as histórias, trabalhar um pouco, não é só ler e deixar, né? Você tem que ler e começar a querer saber o que aquela história quer te dizer, quer te passar, né? Num certo sentido, até ficar vendo um pouco de Clarice Lispector, você até pensa, porque você tem que pensar um pouquinho realmente no que ela escreve, porque ela não escreve fácil para ninguém. Eu sempre costumo dizer, aliás, todos esses contos que a gente vai falar aqui, os 3, e também todo o resto do Laço de Família, eu comentei todos eles dentro do projeto Contos do Meio-Dia. É só procurar na playlist que eu vou deixar aqui em cima os meus pitacos a respeito dessas histórias. E eu sempre costumo dizer que a Clarice Lispector ela não facilita para ninguém, ela não quer conquistar leitores, ela quer escrever do jeito dela, e se você gostar da brincadeira, você embarca, você viaja com ela. Se você não entendeu bulhufas, fecha o livro, porque ela não vai te ensinar o que ela quer dizer. Ela quer ser, primeiro, ela quer ser misteriosa, indecifrável. Ela disse isso uma vez numa entrevista, ela não quer traduzir o que ela faz, porque literalmente ela também não sabe o que ela escreveu. No fundo, né? Então, daí eu escolhia, assim, um daqui que eu achei assim... que você não gostou, né? Não é bem não gostar, eu acho que todas as histórias são boas. Mesmo as que a gente acha pior de tudo, que a gente pode achar, isso aqui não escreve nada, isso é horrível, a gente sempre tira proveito de alguma coisa. Alguma coisa nos traz um proveito, tá? Aí eu achei o Começo de uma Fortuna. Começo de uma Fortuna, eu achei assim, o título... É porque é de um menino, né? O Arthur, né? É Arthur.
Agora eu É falei promissor certo. o título, você É, vê o começo, é o começo de uma fortuna. fortuna. Mas o começo de uma fortuna, eu achava que ainda ia ser mais assim, pronunciado, ia ter mais aquela guerra por dinheiro, assim, mas não, não é uma guerra por dinheiro, pelo menos ao meu ver. É uma guerra assim de o Arthur, que é um adolescente, ao meu ver é um adolescente, porque parece que não tem, ou eu esqueci a idade dele certa, né? E ele sempre acorda assim de mau humor e ele está sempre falando. Eu não sou um jogador, mas eu não sou um gastador. E ele quer muito a mesada do pai, né? Ao meu ver, ele quer a mesada. E com essa mesada ele quer fazer a vida dele, né? Ele acha que vai fazer. Então ele, por isso que ele fala, não sou um jogador, ele ganha a mesada e ele não é um gastador, porque ele não gasta à toa. Mas ele quer ter o dinheirinho para comprar as coisinhas dele, né? E aí ele tem um amigo que se chama, ai eu esqueci o nome do amigo, deixa eu procurar aqui, é o Carlinhos, né? E esse Carlinho que fala para ele dar risada, porque ele quer gastar o dinheirinho dele com outras coisas, assim, coisas bicicletinha, né? E já o Carlinho já acha que tem que comprar um bilhete para levar a menina no cinema, né? E aí eles são muitos amigos. E então ele não tem esse dinheiro para levar. Eles vão se encontrar no cinema e eles não têm esse dinheiro para levar a menina, a Glorinha. O amigo quer que ele leve a Glorinha. E o amigo vai levar a amiga da Glorinha, né, para o cinema. Aí ele finda, depois de muito tempo, fala, eu acho que eu vou pegar. E ele pega emprestado, só que ele não quer fazer dívida também, ele não gosta de dívida, né? Ele quer ter dinheiro, não quer ter dívida, né? E aí ele vai lá no cinema, mas a Glorinha só quer saber de assistir o filme, ela não liga, não dá mínimo para ele, né? Aí ele passa a olhar para o amigo e fala, pô, a do amigo acho que era melhor do que a Glorinha, né? E aí ele, quando ele fala até numa hora que... Lembro de nada. Você não lembra nada da história? Não é muito interessante, assim. Aí ele vai quando ele sai lá do cinema, ele fica revoltado, porque a Glorinha não deu muita pelota para ele, né? E o amigo se deu bem com a amiga lá. E aí ele vai ver uma vitrine assim, aí ele vê as coisas da vitrine, mais de cozinha. Aí ele decide que ninguém mais vai dar palpite no que ele gastar o dinheiro dele, né? Que ele decidiu, eu vou fazer o que eu quiser do dinheiro. Ele volta para casa, ele assim, ele um pouco tem uma coisinha do conto do outro assim, que ele também é uma pessoa, dentro de casa é um enfeite, não dá muita importância para ele. Só manda ele fazer as coisas, né? Ele não tem voz altiva dentro da família, a família manda ele fazer. Aí ele, a pessoa não fica com a boca seca, né? Eu acho que eu vou beber um pouquinho d'água. Pausa para a bebidinha. Tá muito quente aqui, as luzes também estão torrando a gente. Eu tô transpirando já, né? Só molhar a boca. E aí ele vai para casa e fica revoltado, né? Porque ele fala assim, também quando eu casar eu vou ser visita aqui, né? Eu vou tocar a campainha para entrar e vão me dar valor, que ele acha que quando ele casar, tiver mulheres, filhos, ele vai. Até que um dia, nesse dia até, que eu não estou seguindo a história assim, o que eu vou lembrando, eu vou falando, né? E foi quando ele voltou do cinema, ele pergunta pro pai o que é uma promissória. Ele quer saber uma promissória. Aí o pai afasta as coisas da mesa do café e vai explicar o que é uma promissória, né? Aí ele fica feliz, porque foi a primeira vez que o pai, né? E aí ele, desse dia em diante, ele fala, agora eu vou ser o que eu quero, né, ser. Essa é uma história, mais ou menos para não dar muito spoiler, né? Só vou começar a dar. Isso foi só o começo de tudo que você falou? Não, eu já peguei um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, né? Tá. Não é só no comecinho, não, né? Então, mas essa é uma história que eu não lembro nada dela, exatamente nada. Nem lembrava, por exemplo, que era um personagem masculino principal, né? Que na maioria dos casos, a Clarice sempre opta por colocar personagens mulheres, né? De qualquer idade, pequenas, mulheres mais velhas, mas o foco dela sempre é a persona feminina. E eu não lembro de nada porque, literalmente, também esse aí foi o conto que eu menos gostei do Laços de Família. A sua média, que você deu a sua nota, não é? Eu dei 3 para ele, sendo que no livro inteiro, a maioria dos contos é 4, 4,5, 5, porque eu considero o melhor livro da Clarice de contos que ela fez. Acho que por isso que eu falei que aqui pelo título deveria ter mais uma garra assim pela fortuna, né? Uma coisa assim, talvez um adulto que fosse brigar por uma fortuna, né? Mas ainda fala desenvolve de qualquer jeito. Mas
acontece que ela acabou não chegando talvez a lugar nenhum, né? Não, assim na história, eu achei que isso exatamente, que faltou, né, alguma coisa para ser o começo de uma fortuna, né? Mas talvez ela queira dizer assim, um menino, né, um adolescente, sim, querer logo... É que eu não lembro, não sei discutir exatamente qual foi o problema, né? Eu não lembro nem o que eu falei contra a história, né? Mas talvez às vezes a gente até está acostumado com o tipo que o escritor narra pra gente suas ideias, e a gente pega, por exemplo, uma história que, pô, o foco não é a persona feminina, é um homem, mesmo que seja um garoto, né? Você já é estranho, e você fica, então a gente já não vai ver aquela pegada que ela oferece pra gente. A gente fica acostumado. Né? A gente quer ver as análises femininas que ela faz. Aí dá de cara com um garoto, tem ambição, aí é de todo homem, né? Mas será que você lembra se do jeito que a Clarice coloca o personagem masculino, se ele tem aquela persona também, tipo, ele quer ser o hominho, ele tá se esforçando para ser um homem, né? Que é uma coisa que é muito comum também nos textos da Clarice, é que ela faz a comparação da mulher frente à posição dela que ela tem na sociedade, né? Ou seja, o homem então também tem que ter uma posição. Então ela está mostrando a construção de um garoto que está se tornando um homem, por aí que talvez vá o texto, né? Eu também achei que é por aí, né, que ele vai. Não tem aquela garra, mas é o início de quando o homem começa a querer até seu... não tem próprio dinheiro, independência. Isso, a independência, o seu dinheiro, a independência. Tanto que ele fala, quando eu casar e tiver mulher e filhos, eu vou ser uma visita, então ele vai ter importância, né? Ou seja, ele também ele pretende fazer a família no futuro também. Tem uma coisa, é isso, um futuro, né? E tem uma coisa aí que ela não faz aquelas divagações que ela fala, aquele fluxo de consciência. Nesse não então, tem. É o que eu disse, é aquela coisa que a gente está acostumado. Aí você pega um texto que você pode até se enganar, tipo, foi mesmo a Clarice que escreveu isso aqui, porque parece tão nada a ver com ela. Fica diferente. Tem muito texto que você começa a ler e você pode falar, tem cara de Clarice Lispector. Aí um texto desse daí, O Começo de uma Fortuna, você pode ler ele inteirinho e nunca ficar com a sensação, puxa, parece que eu estou lendo Clarice Lispector. E você está o tempo todo. O tempo todo, justamente porque ela foge do seu estilo e às vezes a gente acaba não gostando e por isso tende a acabar no final da leitura a falar, acho que não foi nada legal. E no meu caso, eu não gostei na hora que eu li, passou acho que 1 ano e meio que eu li o livro e não tem nem vapor do que era essa história na minha cabeça. Mas é interessante, Paulo, porque ela, se tiver só os contos que são maiorais, os contos assim, a gente nunca vai saber, mas ela nunca vai escrever uma coisa que não é totalmente que o escritor não, que o leitor não vai gostar. E tendo um conto assim, outro mais fraco, que a gente até tem essa coisa de não saber se é ela, se lê, não saber que está o nome dela ali, não conhecer que é Clarice Lispector, é bom, acho que é bom para saber que ela pode escrever qualquer coisa. Sim, pode. Qualquer coisa. Mas quem fica acostumado com o estilo de um escritor sempre quer essa mesma coisa, uma tendência natural. E também tem aquela, né? A gente não gostou, mas tem muitas pessoas que podem ler esse conto e achar muito mais interessante que os outros do próprio livro que está recheado de obra-prima. Vamos ver outro então? O outro é o Búfalo, né? O Búfalo. É o Búfalo. Eu também não gostei muito dele assim, pra mim... Do Búfalo também faltou. Mas esse é um texto, isso eu lembro vagamente, que é um texto que... Você lembra. Mas porque ele é quase uma batida só. Ele é um texto difícil mesmo, em comparação com o Começo de uma Futura, que não é... Não tem... Ele não é complicado. Não é. Ele só tem uma narrativa um pouco diferenciada, mas o Búfalo, ele tem uma estrutura diferente. Tem uma estrutura. Você fala, diabo, ela fica olhando os animais, né? Isso. Conta aí primeiro. Então, mas aí ela não tem nome, né? Apenas uma mulher com um casaco marrom, com a mão no bolso, né, desse casaco marrom, andando dentro no zoológico, né? Mas ela tá ali no zoológico depois dela ter levado um fora, né? E ela foi naquelas de esparecer a cabeça, né? Esparecer não, ela queria ódio. Ela procurava o ódio. Ela procurava o ódio. Tem até uma temática interessante. É interessante, essa temática aí é interessante. É que eu acho que eu não gostei muito, no final, assim, eu falei, mas pra mim que tá faltando alguma coisa. Uma leitora, né? Pra mim tá faltando alguma coisa. E ela vai procurar, porque ela quer odiar o namorado que deixou ela, porque ela amava. E aí ela viu que o namorado não amava ela, e ela foi atrás, porque ela achou que com os animais
ela encontraria aquele ódio que ela queria. E ela não podia ter ódio porque ela tinha amor dentro dela. Era muito amor. Então, todos os animais que ela ia passando, eu não vou lembrar todos os animais aqui, todos os animais... São vários. São vários, são uns 5, 6, acho que por aí, animais diferentes que ela vai passando. E ela só vê só amor. Até na relação entre os animais, que acabava de ter uma relação ali, ela via que existia amor. E ela queria achar o ódio. Ela queria ali ódio. Aí ela foi passando por animal, e ela não via esse ódio. E ela continuava, e ela queria achar esse ódio. Depois aí ela passa por os outros animais, aí ela vai num parque. Que eu lembro até que você comentou, como é que apareceu um parque aí, né? Aí vem um parque lá dentro, um parque de diversão. Diversão. Aí ela vai na montanha-russa, porque ela acha que na montanha-russa também ela vai ter aquele medo, aquele ódio, ela vai tirar aquela coisa que ela tá ruim de dentro dela. Mas aí ela só vê os gritos das pessoas, mas ela não sente o medo nem o ódio, que aquelas pessoas, não, ódio não, aí as pessoas têm medo, né? Aí é medo na montanha-russa, você tem medo. Tem ódio da montanha-russa, né? Nem medo. Mas isso de mudar justamente acho que o cenário talvez seja uma coisa que eu não tinha gostado lá no conto. Tipo, ela tava com intenção, parecia que ela queria chegar num certo ponto. Aí quando ela fez uma mudança, eu falei, o que você fez, Clarice? Foi isso mesmo. Eu acho que eu fiquei, na verdade, eu fiquei frustrado. Eu não lembro, também não lembro direito. Eu sei que o Búfalo marca mais porque justamente porque ele é mais complicado. A história fraquinha, que foi o começo de uma fortuna, sumiu completamente porque era basicamente uma história banal. O Búfalo ele tem umas intenções interessantes, mas parece que eu não gostei no fundo, não lembro. Mas por causa de frustração, eu acho que eu queria achar uma coisa bacana. Esse negócio dela procurar o ódio é interessante. Quando você lembra, alguém comenta, né? É aquela história que ela ficava procurando ódio. Pô, bacana, por que eu não gostei? É aquela coisa, né? Às vezes a impressão que você tem quando você faz uma leitura, e aí você até registra uma nota, a minha função das minhas notas é justamente, não é falar que é uma coisa boa, bem escrita ou mal escrita, é uma coisa de lembrar que eu gostei. Quando eu registrei que eu não gostei, eu dei um pouquinho mais do que pro começo de uma fortuna, eu dei 3,5, ou seja, eu gostei mais um pouco, né? Mas as notas normais do livro eram 4, 4,5 e 5. Ou seja, de qualquer forma, ainda eu achei um texto fraco. E ele é o último do livro. Ou seja, aí eu tinha certeza, eu passei pelo livro inteiro. Aí lá me fecha o livro com aquela história. Eu falei, por isso eu devo ter me frustrado muito. Mas eu lembro que no seu comentário que você fez, acho que é justamente porque saiu do contexto do ódio ali e entrou para um parque de diversão. Ali é o medo, não é o ódio ali. Ali é o medo que a pessoa sente, né, que está na velocidade ali, a pessoa cair, qualquer coisa. O medo não, quer dizer, o medo, não o ódio, né? Mas aí ela também vê que ali ela não vai trazer um alívio para o que ela está sentindo. Ela volta para os animais, né? Ela passa mais em alguns animais, até que ela chega no búfalo, né? Aí naquele búfalo, quando ela vê, aí eu não entendi muito bem se o búfalo teve uma relação ali com a búfala, né? E saiu, como diz assim, triste porque não teve o sucesso que ele queria, né? Aí eu dei a impressão disso, né? E ela percebeu isso. Então ela percebeu isso, aí ela começa a mirar no búfalo. Tanto que da posição que ela estava, ela via o búfalo assim, só dava para ver a cabeça do búfalo e o chifre, né? Que ele chama de cornos, né? É o chifre, né? E o chifre, porque ele estava na linha reta, assim, né? Eu acredito que ela na linha reta, ela vem. E ela ficava olhando para ele, aí ela ficava, mas por quê? Ela queria procurar ódio, queria que ele fosse, talvez, na imaginação dela, que ele voltasse e soltasse a ira dele em cima da companheira, né? Lá da búfala, né? Aí ela ficou lá, e ela começou até a passar mal, assim, porque ela segurou nas grades lá, porque aquele ódio dela estava consumindo ela. Mas daí o búfalo veio um pouco para frente, né? Veio em frente dela, né? Aí quando ela olha para os olhos, a cara do búfalo, né? Que de longe ela não via direito, só via a silhueta, né? Aí que ela começou, ela viu os olhos pequenos e vermelhos. Os olhos pequenos e vermelhos, né? Aí ela pegou e ficou vendo aquilo, mas dentro dela esparramava uma coisa branca dentro dela. Ela não sentiu nenhum ódio ali.
Ela tanto procurou, ela não Isso, achou. aí que ela viu, o búfalo não trouxe o ódio para ela, mesmo ele vindo em direção dela, ele, na intenção dela que ela compreendeu que a búfala não quis ele, que ele estava vindo, ela não viu o ódio, nem nele. Aí ela desfalece, né? Ela desfalece e ela fala assim, não termina aí, eu não vou dizer o fim. Ela fala que a última imagem que ela viu foi o céu e a imagem do búfalo, antes dela desfalecer. Então, muita gente gosta dessa história, né? Eu não gostei, você também não gostou, mas justamente tem muita gente que consegue se conectar com o sentimento que ela está tentando sentir. Na verdade, ela está procurando um sentimento, né? Ela está procurando o amor, né? Ela quer o amor. Não, ela está procurando o ódio. É. O amor ela tem, ela está procurando o ódio, mas ela não consegue. Agora, uma coisa curiosa, a Clarice nunca foi de comentar muito os seus escritos, né? Aqui nesse livro aqui do Moser tem um apêndice onde ela faz a explicação de algumas histórias e referentes ao... O búfalo tá aí, né? O Laço de Família tem o búfalo. Então eu vou dizer aqui o que ela escreve. O búfalo me lembra muito vagamente um rosto que vi numa mulher ou em várias, ou em homens. Em uma das 1000 visitas que fiz a jardins zoológicos. Nessa, um tigre olhou para mim, eu olhei para ele sustentou olhar, eu não, e vim embora até hoje. O conto nada tem a ver com tudo isso, foi escrito e deixado de lado. Um dia reli-o e senti um choque de mal-estar e horror. Que é o curioso aqui que, na verdade, você tenta achar grandes explicações, interpretações mil num texto, principalmente da Clarice Lispector, que sempre quer dizer alguma coisa, e no fundo, a declaração dela, ela só teve uma impressão, é uma coisa que aconteceu com ela. Ela estava no jardim zoológico, olhou para as fuças de um búfalo, ele teve uma relação com ela também devolveu algo, ela chegou em casa, passou aquilo para o papel, mas ela não sabe o que ela escreveu. Não, e ela esqueceu ali, né? Depois que depois ela viu, até maturou um pouco a história, mas no fundo é só uma manifestação de um sentimento. Ou seja, aquela procura da personagem pode ser a procura da escritora. Quando ela foi rever o texto, ela falou, o que eu estava pensando? Aí ela pensou que, quem sabe, uma mulher pode estar com essa procura também. Na verdade, a gente nunca sabe quando o escritor termina uma obra o que ele quis dizer. Por isso que quando o artista entrega a obra para o público passa a ser coautor, porque ele vai fazer interpretações tão diferentes do que ele escreveu. Cada um faz uma interpretação, né? Que vai melhorar a obra, ou vai piorar. Mas no fundo, qualquer interpretação é válida. É válido, né? O artista às vezes nem pode ficar ofendido. Claro que às vezes a pessoa viaja tanto na maionese que a pessoa quer uma coisa positiva e a pessoa pensa que ele só está dizendo um lado negativo. Aí ele tem direito de ficar puto. Não era isso que eu queria, né? Eu não queria fomentar o ódio. Muitas pessoas acham isso de muitos autores, né? Aí realmente ele pode ficar sentido. Mas quando a pessoa faz uma interpretação até positiva, mesmo que dessaborosa para a própria pessoa, aí vá lá, né? Então acontece muito isso, né? Então, o búfalo é um tipo de história que realmente vai agradar muitas pessoas e muitas pessoas não vão gostar. O sentimento eu acho que tá legal, assim, mas para mim faltou uma coisa, mas eu não sei explicar exatamente. É difícil. Eu também não lembro. Quando eu reler, eu vou descobrir mais uma vez se eu gostou ou não. Enfim, vamos então ao que você gostou de Laços de Família. Eu gostei. Gostei e continuo gostando. Uma galinha. Uma galinha. Aí é um classicão. É um classicão, né? Uma galinha não sei, eu não preciso nem ler para falar de uma galinha. Até comentei no outro vídeo que é poucas páginas, né? No fim daí não olhando quantas páginas. Acho que é 2 e pouca, né? 2 ou 3 páginas, por aí, né? Mas é uma... Aí até teve uns comentários que nessa, na galinha, ela representa a família. E eu acho que aí é até coerente, né? Porque a galinha não vou dizer tudo, posso dizer tudo, nem sei como é que eu faço para não entregar toda a história, né? Mas a galinha estava lá no cantinho da cozinha, foi escolhida. Estava vivendo sua vida. Não, mas a gente no interior, a família faz isso, pega a galinha, o que vai comer no almoço do domingo, né? É um almoço do domingo. Coloca a galinha ou porco, seja o que for lá, vai ficar ali tratando aquela semana. A galinha estava ali esperando. Mas de repente a galinha deu uns 5 minutos na galinha, a galinha se estufou toda e saiu voando, foi pro peitoril da janela. Aí, olha, é uma caçada a galinha espetacular. Ela sobe no telhado também, né? Ela sobe, aí ela vai. Aí o dono da casa, né, vai, que viu
a mucama, não é mucama é de bebê, né? Acho que é meio... Eles falam a negra, né? Da casa, gritou, o almoço tá fugindo. Achei o máximo, o almoço tá fugindo, né? Aí o outro, assim, põe roupa, tudo, para poder subir no telhado. A galinha já tá pulando de um telhado para outro, lá dos vizinhos. E ele foi uma luta, mas uma luta dos dois mesmo, para chegar lá. Mas ela foi vencida. A galinha foi vencida. Aí a gente começa a torcer pela galinha. Né? Todo mundo torcendo que a galinha seria mas é aquela coitada, é pega. Por isso que tem aquele, eles de família, ali eles transferem, eu acho, na minha opinião, que eles transferem para a galinha o amor de família. Que a galinha ali, como se finda sendo uma pessoa, família, né? Sim. Ela finda sendo. Aí traz... Esse é o problema. Aí traz traz a galinha vitorioso, né? E a galinha fica lá no canto de novo. Então a menina, né? Na casa que começa a olhar a galinha, fica olhando, observando a galinha. De repente a menina gritou, não mate a galinha, né? Que ela ia matar, né? Aí corre todo mundo para saber por quê, né? Tá, mas quando se descobre por que a galinha não pode morrer, que o conto fica Isso. mais interessante Mas ainda. Aí que você fala, mas esse conto é da Clarice Lispector, não tinha jeito de não ser, porque a sacada que ela faz com a galinha é interessante, É interessante, né? Demais. E depois tem uma outra reviravolta também ao final, né? Mas tem uma... que ela não termina aí, né? continua. Que o detalhe que ela coloca no texto é o que faz... aquele tipo família, né? A família retroceder, não vamos matar. O tipo de detalhe quando você está acompanhando um conto, até mesmo um romance assim, que chega num ponto da história que você fica tão curioso pela informação colocada que você para pensar o que está acontecendo, né? Sacanagem que a gente está fazendo ou vai fazer se a gente continuar a coisa natural que era o que você falou, né? No interior é rotina. Você já reserva o que você vai comer no almoço ou no jantar, né? Já fica de ladinho. Domingo, né? Já fica de ladinho. Ou seja, a rotina ali foi cortada por um detalhe que acontece aqui, que a gente não vai dizer, porque acho que é interessante. Eu resolvi cortar também, não falar, né? E ainda tem mais um desfecho no final, que é muito bom. Fazendo comparação lá com as outras duas histórias, essa história, ela não é complicada também. Ela é fácil, né? É bem leve, divertida, você dá risada, linda. Nossa, eu me diverti, eu ri bastante. Olha, eu vi a Clarice Lispector correndo em cima do telhado, eu juro que eu vi. Para mim que eu estava vendo ela correndo num telhado atrás de uma galinha. Ela passou, com a leitora aqui, não sei se para todos os leitores vai, mas para a leitora aqui, eu falei, nossa, eu estou vendo a Clarice lá, pulando de telhado em telhado junto com a galinha. Isso que é interessante, né? Da história, você entrar dentro da história. Agora não fosse ela que estava subindo lá no telhado. Não era, mas eu... Mas uma coisa interessante é que, por exemplo, esses três textos que a gente tem aqui, o primeiro é um texto mais simples, que foge à temática feminina. Depois a gente tem o outro que é mais cifrado, a gente não consegue entender direito o que ela quis dizer, na verdade ela também não sabia. E esse aqui é muito mais sentimental. O da galinha. Da galinha, mais sentimental. Por isso que eu falei, é a família. Aí entra quero sem falar, né, que eu fico vendo os comentários que fazem para você, e eu vejo assim que eles sempre levam esse lado de família, da galinha para a família, né? Então, Uma Galinha também é um dos textos que a Clarice comentou aqui nesse artigo que ela fez. E ela diz, Uma Galinha foi escrita em cerca de meia hora. Haviam me encomendado uma crônica, eu estava tentando, sem tentar propriamente, e terminei não entregando. Até que um dia notei que aquela era uma história inteiramente redonda e senti com que amor a escrevera. Vi também que escrevera um conto e que ali estava o gosto que sempre tivera por bichos, uma das formas acessíveis de gente. Né? Ela tem realmente uma fascinação, porque depois que você terminar de ler todo o livro, você vai ver que ela fala de muitos animais. Por exemplo, o búfalo, até é esquisito, porque a gente tem aqui no... Primeiro a gente tem o contato com a galinha. Uma galinha, acho que é o... Está ali no começo do livro. É uma das primeiras do Laços de Família, né? Aí depois você tem o livro se encerra justamente com a história de bicho, que ela curte fazer, porque justamente ela coloca aqui, ela compara os bichos a gentes, né? Então aqui é uma representação. É o amor, o carinho, é a representação justamente mesmo. Como o búfalo é um texto mais fechado e a galinha é um texto completamente aberto, que você se envolve mais sentimentalmente, né? Você se diverte, inclusive. Me diverti bastante. Por isso que tem essa diferença de contato, que a gente consegue gostar mais de um texto com o outro. Ou, por exemplo, no caso, como
certamente foi isso a minha sensação. Me frustrei com o Búfalo. Eu achei que ia sair uma galinha de novo, mas não. Apenas encontrei uma história um pouco mais chata. Comprido, né? Ele é mais comprido. Ele é mais mais pesado. Ele não diz o que... O Galinha, como ela falou, ela escreveu em meia hora. É uma tirada só, uma ideia que ela teve. E ela comunica muito mais, de maneira muito mais leve, eficiente. E passa como ela, uma boa escritora, com pouca coisa. Também eu acho que o escritor também tem a mesma coisa que na gente. A gente vai ler uma obra de um escritor, se a gente não está bem, às vezes não gosta. A escritora também, o escritor também. Ele, no dia que ele está bem, sai, flui. Também, como ela disse, a ideia ela foi uma encomenda de uma crônica. Ela começou a escrever um negócio lá e falou, isso aqui não é nada, ela encostou. Depois ela descobriu que aquilo era um conto já pronto. Ela só lapidou um pouquinho e acabou fazendo uma das obras-primas dela nas pequenas histórias. No geral, você gostou mais, claro, desse livro do que do anterior. Do Laços das Primeiras Histórias. É isso, aquilo que eu te falei. Talvez ela, conforme vai passando, escrevendo os outros livros, talvez a gente vá, agora eu gosto mais desse outro. E sempre o último que a gente lê, talvez a gente vai gostar mais do que o penúltimo, né? Eu não lembro agora quando foi que ela publicou o Laços de Família, mas se eu não me engano ela já tinha publicado antes, pelo menos acho que uns 2 romances. Não lembro de cabeça os títulos de romances dela, mas eu acho que deve ter sido o 3º ou 4º livro que ela publicou. Aí veio então as obras de contos, né? Mas eu sempre digo, se você quer conhecer Clarice, não vá primeiro para os seus romances. Curta seus curtos. Os contos, né? Os contos, que é melhor. As pequenas histórias, porque aí você vai gostar já do estilo dela, já sabe que ela é complicada em alguns momentos, aí quando você for pegar o romance, você não vai achar nada estranho. Sei lá, eu já vi assim, alguns continhos, eu sei que ela é complicada assim, mas é pior ainda. Romance é pior? É um parafuso ali. Nossa. Você se enrosca que não sai mesmo. Eu sempre digo, é uma espiral, ela vai emendando um tema dentro do outro. Depois de 2, 3 páginas, você não sabe porque você está lendo aquilo. Né? Você já esqueceu o seu nome. Não, é uma salada. Aí você tem que voltar para entender. Né? É complicado. Mas de qualquer forma, então, a gente vai combinar que daqui, sei lá, acho que talvez um mês. Agora eu vou ter que ler, esse já está no livro. Vou ter que ler. Mas antes, claro, de a gente ir para a Legião Estrangeira, nós vamos voltar a Machado de Assis, que a gente não terminou ainda de fazer os comentários a respeito de Isaú Jacó e Memorial de Aires, que a gente está devendo desde o finalzinho do ano passado. Tempo, né, Fabiana? Pois é, né? Eu enrolo, ela enrola também, a gente fica assim. Enrolão é ele. Tá bom. Então fica combinado que daqui acho que um mês, mais ou menos, a gente volta. Ainda tem outras coisas para nós fazer. Tem o futuro canal dela. Ela tá abrindo um canal, pessoal. Não tem nada a ver com literatura. Mas vai ser legal também. Então é isso. Quer fazer algum jabá aqui? Não dá para fazer o jabá do canal porque o canal não está aberto ainda, né? Não. Mas futuramente mas você vai incluir. Mas dá para fazer o seu jabá, né? Então faça o seu jabá. Como é que eu faço o jabá? Eu não sei fazer o jabá. Eu faço a bolsinha aqui. Bom, falar tudo não é. Não, você faz a bolsinha, eu faço. É melhor você fazer o seu jabá, viu? Bom, pessoal, para quem está querendo acompanhar então a gente aqui nessa série de leitura dos contos da Clarice Lispector, eu vou deixar então na descrição do vídeo links para você poder adquirir esse livro e outros da Clarice Lispector através da Amazon, que é a nossa parceira de compra e venda. Sempre lembrando que se você faz uso desses links na hora efetivamente que você vai fazer a compra, nós ganhamos aquela comissãozinha de vendedor da Amazon. É uma merreca, mas essa merreca ajuda a gente a ser feliz e comprar luzes, por exemplo, talvez mais frias do que essas quentes que estão derretendo o nosso rosto. Enfim, sempre vale a pena comprar a Clarice Lispector, não precisa só para ajudar a gente não, que é boa leitura. Não, vale a pena. Vale a pena mesmo. Vários livros aí vale a pena. Não só para... Mas pode ajudar o canal, né? Indo lá, dando uma clicadinha, né? Dando um okzinho, dando como é que é, curtindo, né? Que é curtir, escrevendo, comentando. Comentário é muito bom para o canal dele, né? O meu também vai ser, né? Tá. Então agora só resta dizer o tchau. O tchau. Tchau. Não, só resta dizer tchau. Pronto. Falso pra burro, mas tudo bem. Não é falso não, é o jeito, tchau. Não tá falso, não sei lá que tá falso, não é falso não, viu? Nossa senhora, eu tô me derretendo aqui, viu? Ainda bem que tem uma aguinha aqui pra gente beber, né? Pronto? Calma. Então.
alguém piando. Uma moto. Agora vai. Começou o cachorro. Vamos lá. Oi! Hoje é dia de maio. Você tinha que estralar alguma coisa, né? Vamos lá. Oi! Hoje é mais um dia do episódio... Não. Não é episódio, é vídeo. Não, é episódio mesmo. Episódio? É. Acho que ficou bom, né? Tá bom. Eu achei que sim. É. Então vamos Vamos continuar? lá. Bom, faça a pergunta, respondo. Bom, pessoal, esse aqui já é o segundo filme. Isso aí vai ficar legal. Ah, sério?